Amados irmãos, queridas irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas e com muita alegria iremos partilhar a palavra de Deus nesse dia de hoje, 6 de setembro, terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. E temos a imensa alegria de partilharmos o Evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelotas, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava Jesus para tocá-lo, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, Jesus escolhe os 12 apóstolos que formarão o núcleo da comunidade nova que ele veio criar. A palavra apóstolo significa aquele que Jesus envia para continuar a sua obra. O povo vem de todas as partes ao encontro de Jesus, porque a ação dele faz nascer a esperança de uma sociedade nova, libertada da alienação e dos males que afligem os homens. Portanto, a escolha dos 12 apóstolos deu-se num processo de oração e de discernimento. Trata-se de um ato importante no contexto da missão de Jesus. Ele não podia ser movido por critérios que não fosse aquele do reino. Teria ocorrido assim, ou seja, teria incorrido em erro se escolhesse somente quem ele era simpático, quem fosse rico ou de família nobre, ou então que ele pudesse oferecer ajuda financeira. Só a obediência ao Pai, só a obediência a Deus, depois de uma noite passada em oração, implica por Jesus escolher um punhado de pessoas humanamente tão pouco qualificadas. E mais, gente que havia de traí-lo, gente que havia de abandoná-lo, gente que havia de negá-lo. Entretanto, foi assim que se manifestou a sabedoria divina. Portanto, caros irmãos e irmãs, ao escolher os 12 apóstolos, a quem entregaria a sua igreja, Jesus foi à montanha e passou a noite em oração. Somente depois de escutar o direcionamento do Pai, foi que ele tomou a iniciativa de escolhê-lo, conforme o Pai lhe havia segregado. Então perceba que Jesus não agiu conforme a sua sabedoria humana. Por isso não nomeou os melhores, os mais preparados, os mais capazes, os mais obedientes, mas tão somente aqueles a quem o Pai lhe ordenara. Sabemos, portanto, que dentre os 12 havia aqueles que iria trair. Havia aqueles pretensiosos, ambiciosos, e nenhum deles seria exemplo de santidade. No entanto, Jesus tinha a convicção de que aqueles eram os eleitos de seu Pai, e por isso não relutou em chamá-los. Ele sabia que para realizar a sua missão, teria que enfrentar dificuldades também com seus discípulos. Sabia que estaria lidando com homens cheios de defeitos, mas, mesmo assim, não desistiu e foi com eles até o fim. Desse modo, os irmãos e irmãs, fica bem claro para cada um de nós que Jesus veio ao mundo não apenas para nos salvar da morte eterna, mas nos ensinar a viver a vida em harmonia com o pensamento de Deus, descobrindo o que lhe é ou não agradável, a fim de que cumpramos no mundo a missão que nos é proposta.
Muitas vezes nós também nos prostramos aos pés do Pai e pedimos orientações para a nossa caminhada. No entanto, falta-nos a paciência para esperar o fruto das escolhas que fazemos sobre a orientação do Espírito. No primeiro contratempo, nós já estamos nos decepcionando, nos frustrando, mal entendendo que fizemos as escolhas erradas e muitas vezes culpamos a Deus pelos acontecimentos. Ou seja, amados irmãos e irmãs, precisamos também estar firme e convicto de que tudo quanto nos for revelado pelo Pai em oração, tudo na nossa vida pode ser revelado pelo Pai através da oração. A sua palavra é a garantia para confirmar o que Ele nos credencia durante a oração. Não tenhamos medo de confiar na força do Espírito Santo quando precisamos de orientação. Nos entregamos, nos lançamos na mão de Jesus sobre a força do Espírito Santo. Ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso mestre e com Ele nós aprendemos a viver sem temor, porque Deus nos determinar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você tem tomado decisões para a sua vida? Você se põe em oração? Você confirma na palavra de Deus? Quando você ora, qual as coisas que não acontecem de acordo com o que esperava e qual a sua reação? Medite isso no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peço ao Pai para nos transformarmos em apóstolos do seu Filho Jesus, para que, movidos pelo Espírito Santo, possamos ser sinal da presença dele neste mundo tão carente de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, desejo a toda a sua família, que tenhamos assim uma ótima e santa terça-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador.